Olá, meus irmãos, graça e paz. É bom estar com vocês, mesmo que virtualmente, estar de volta com vocês para dirigi-los em adoração através dos cânticos. E eu queria convidá-lo nesse momento a louvar ao Senhor, começar esse tempo que nós teremos de estudo bíblico, oração, cantando louvores ao Senhor. Lembremos que o nosso Deus é aquele que reina. Ele reina sobre todas as coisas, de eternidade a eternidade. Esse é o Deus a quem adoramos. Os reis da terra se prostrarão ante a Ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a Ti e confessarão Teu poder, Senhor. Não apenas em palavras, reina hoje. Não apenas em palavras, reina hoje. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Entre nós, Senhor. Os reis da terra se prostrarão ante a Ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a Ti e confessarão Teu poder, Senhor. Não apenas em palavras, reina hoje. Não apenas em palavras, reina hoje. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Entre nós. Cante aí na sua casa, reina hoje. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Mais uma vez. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura ou profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que está em Jesus Cristo. Quem nos separará? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação,
angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura ou profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que está em Jesus Cristo, nada, nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo, nada, nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Estamos reunidos em mais um culto de oração e doutrina. E para este momento de oração, eu quero que você tenha em mente o que acabou de ouvir. Como combatemos a ansiedade, como lutamos contra as preocupações que querem tomar mente e encher os nossos corações. Nós as levamos ao Senhor em oração. Nós oramos colocando nossas petições diante dele, mas também lembrando, irmãos, de todas as dádivas que temos recebido dele. E o que geralmente acontece é, nada muda imediatamente do lado de fora. Mas depois de uma oração bíblica diante de Deus, nossa experiência comprova que do lado de dentro nós estamos em paz. A paz de Deus, que excede todo entendimento, pode guardar sua mente e guardar seu coração neste momento de crise. Vamos orar ao Senhor. Vamos lutar contra a ansiedade. Vamos colocar diante dele nossas petições e descansar no bom cuidado do Senhor. Curve a sua cabeça e ore comigo. Senhor Deus e Pai de nosso Salvador Jesus Cristo, por causa dele, nosso Pai Celestial, nós corremos para Ti, porque reconhecemos que o Senhor é o Todo-Poderoso, o governador do universo, ao mesmo tempo nosso Pai. Nós corremos para o Senhor, porque reconhecemos nossa necessidade, finitude, limitação.
Nós corremos para o Senhor em oração, porque cremos que mesmo em meio às crises deste mundo, o Senhor não perdeu o controle. A história não é independente. Os fatos não simplesmente acontecem aleatoriamente. Nós cremos que Tu estás no trono do universo. Tendo isto em mente, Senhor, nós queremos Te rogar, traga-nos paz ao coração. Queremos descansar em Ti, na boa notícia do Teu Evangelho. Por causa de Cristo, nós somos Teus filhos, estamos sob os Teus cuidados. Há alguém que cuida da nossa família. Muito obrigado por isso, Senhor. Tu conheces as nossas necessidades, os nossos temores, a ansiedade que quer tomar nosso coração. Mas nós queremos colocar tudo diante de Ti e queremos descansar, ter uma noite tranquila, cheia de paz e de refrigério para as nossas almas, sabendo que mesmo enquanto dormimos, o Senhor continua trabalhando para o bem dos Teus filhos. Nós oramos assim, em nome de Jesus Cristo e para a glória dEle. Amém. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, graça e paz, que bom estarmos de volta e podermos estudar um pouco mais a palavra do nosso Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Efésios. E esta é a carta que nós estamos estudando. Nós iremos estudar hoje dos versos 17 ao verso de número 23. Antes, feche seus olhos, curva a sua cabeça e oremos ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós Te louvamos e Te somos gratos pela oportunidade de podermos estudar a Tua palavra. Fala ao nosso coração, ajuda-nos para que possamos entender a Tua palavra e aplicá-la em nossas vidas. Estamos na total dependência do Teu Espírito. É assim que oramos, Senhor, gratos a Ti, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Irmãos, a partir de agora, do verso 17, nós iremos conhecer o conteúdo da oração do apóstolo Paulo. Então percebam que Paulo, ele sabendo do anseio mais profundo e a maior necessidade do povo de Deus, que são espirituais, Paulo, ele faz do conteúdo da sua intercessão um pedido por discernimento espiritual. Então vejam o que diz o verso de número 17. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhe dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Então, com isso em mente, amados, o apóstolo, ele ora para que os efésios vejam a realidade espiritual que não é aparente aos olhos físicos. Que o apóstolo agora ele começa a fazer é justamente assegurar os seus irmãos, o coração dos seus irmãos, onde ele leva a sensibilidade para que o coração desses irmãos venha se tornar sensível pelo Espírito e, consequentemente, estes irmãos venham começar a sentir as bênçãos de Deus que estão disponíveis para o seu povo por meio do ministério da igreja. E aí eu faço uma pergunta. Como então obtemos percepção da dinâmica visível do mundo espiritual? Paulo aqui, ele ora por duas coisas. Ele ora pela provisão espiritual e pela percepção humana. Então percebam, irmãos, sobre a provisão celestial, o apóstolo, ele diz, peço
que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Observem, Paulo ele está orando. Paulo ele está pedindo que Deus dê conhecimento de si mesmo ao seu povo. Por isso, meus irmãos, nós temos que orar para que o Senhor dê sua sabedoria e se revele ao seu povo. Então Paulo, ele mostra aqui a necessidade dessa provisão celestial. Então ele pede a Deus, ele pede ao Senhor Jesus, esse Deus que é glorioso, que dê sabedoria e dê um espírito de sabedoria e revelação no conhecimento do Senhor. Em segundo lugar, irmãos, e isso está no verso 18, Paulo agora vai trazer a percepção humana. Ele vai orar pela percepção humana. Então vejam o que diz o verso 18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Então, irmãos, orar para que Deus haja é apenas metade da oração necessária para o desenvolvimento espiritual do povo de Deus. É preciso, meus queridos irmãos, orar também para que os corações humanos se tornem receptivos ao dom do Espírito. Então Paulo, ao orar dessa maneira, ele reconhece a necessidade da intervenção soberana de Deus. E, consequentemente, ele pede ao Senhor que venha agir em benefício do seu povo. Como? Ele pede a Deus que Deus venha abrir o coração dos seus irmãos para que eles venham ver as verdades divinas. Por isso, irmãos, Paulo, ele ora para que os seus irmãos sejam iluminados, para que os olhos dos seus irmãos sejam iluminados. Então, Paulo, ele sabe que as necessidades espirituais do povo são necessidades profundas. Por isso que Paulo, ele ora para que os olhos do coração destes irmãos sejam abertos de tal modo para que eles venham assim ver o mundo da provisão que o céu tornou disponível para cuidar deles. Basicamente, irmãos, Paulo ele está pedindo a Deus isto para que os seus irmãos neste mundo venham ver a provisão que está disponível, provisão de Deus, que está disponível para cuidar de cada um deles. Então Paulo, ele descreve de forma bastante específica o que os olhos do coração dos efésios terão condições de conhecer à medida que eles são abertos para a provisão celestial, que é a esperança, herança e poder. Então, irmãos, observem, isso está no verso de número 18. Novamente, ele diz: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados,
a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Então observe, irmãos, Paulo, ele pede a Deus que os seus irmãos venham conhecer, que os olhos dos seus irmãos venham estar abertos para esta provisão celestial, a esperança, a herança e o poder. Então, falando sobre a esperança, o apóstolo Paulo, ele ora para que os efésios, eles estejam cientes da esperança do seu chamamento. Nós sabemos, irmãos, o que a esperança é. Como Paulo descreveu a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo na passagem anterior, Paulo agora ele esclarece essa esperança. Ou seja, à medida que o mundo é do Senhor e nós somos dele para sempre. Nada, irmãos, no universo é por acaso. Nunca somos abandonados. Nosso Deus, ele é justo. Nosso Deus, ele é gracioso, ele é soberano, ele é salvador. Essa era a esperança dos efésios e deve também ser a nossa esperança. Paulo, ele ora, pede a Deus para que isso esteja claro na vida dos irmãos. Deve também estar claro em nossas vidas esta esperança no Senhor. Paulo também, irmãos, ele ora para que os efésios, eles venham conhecer as riquezas da herança espiritual que Deus provê para os seus filhos. Vejam, Deus, de fato, ele nos considera como sua herança, sua prometida bênção a si mesmo. E, meus irmãos, é maravilhoso pensar que o Pai não apenas se alegra conosco, conforme revelado em outras passagens da Escritura, como também Deus, ele nos considera uma rica herança que ele reserva para si mesmo. Depois, irmãos, confiram as passagens do Novo Testamento que falam de uma herança possuída por Deus. Efésios 1, verso 11 e verso 14. Efésios capítulo 5, verso 5. Atos capítulo 7, verso 5. Como também confiram no Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento nós observamos muitos exemplos da herança de Deus como sendo constituída pelo seu próprio povo, que é o Salmo 68, dos versos 9 ao 10, o Salmo 74, verso 2, o Salmo 78, versos 62 e 71, o Salmo 79, verso 1, 94, verso 5, o Salmo 106, verso 5 e o verso de número 40. Então, irmãos, entrando no verso 19, nós percebemos a terceira provisão celestial: poder. Poder. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Paulo agora, irmãos, ele traz o poder, a dinamite de Deus. Isso é necessário, irmãos, a fim de que a esperança se cumpra e se obtenha a herança. Observem as palavras: para conosco
os que cremos. Essas palavras mostram que esse poder, ele é exercido no interesse dos crentes e de ninguém mais. Então, Paulo, meus irmãos, em sua oração, ele pede a Deus para que os olhos dos irmãos, o coração dos irmãos, sejam abertos para esta provisão celestial, a esperança, a herança e o poder. Pois bem, nos versos 20 a 23, Paulo diz assim: esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Agora, o apóstolo ele está orando. Então ele ora para que aos efésios sejam dados olhos de esclarecimento, a fim de que possam ver e possam discernir que, para que se faça possível a transformação de sua sólida esperança, irmãos, em gloriosa realização, de modo que recebam sua plena herança. Deus tem à sua disposição um poder grandioso, tão grandioso, como o que demonstrou quando levantou seu filho dentre os mortos e o fez sentar-se à sua destra. Observem, o apóstolo Paulo, ele está dizendo: não se desesperem. Vocês podem confiar no poder infinito de Deus. Chegará, irmãos, o dia quando a herança guardada será inteiramente de você. Será inteiramente de nós todos. Outra coisa também é o poder que está operando em nosso benefício. Ou seja, o poder, irmãos, da ressurreição. Esse poder, irmãos, ele é capaz de superar o pecado e a morte. Para aqueles que estavam mortos no pecado, ele traz vida nova. Vida nova, irmãos, é possível. Então, o poder que está operando em nosso benefício é também o poder soberano que coloca o nosso Salvador e advogado acima de todas as forças e autoridades deste mundo. Paulo, irmãos, para explicar isso, ele menciona todas as dimensões de autoridade e poder que existem no mundo, do poder político às forças físicas e espirituais, nesta era e na era futura. E simplesmente diz, irmãos, que Jesus é maior que todos eles. Paulo, ele nos diz que ele é o cabeça de tudo. Jesus, irmãos, é o cabeça sobre todas as coisas.
E a igreja é o quê? É o seu corpo. A plenitude daquele que a tudo enche e todas as coisas. Por isso, meus irmãos, esta palavra, esta oração do apóstolo Paulo nos conforta. E nós aqui terminamos o capítulo 1. Observamos, irmãos, que o capítulo 1 consiste de duas partes principais. Depois da saudação inicial que nós vimos, versos 1 ao 3, na primeira delas, versos 4 ao 14, nós vimos que Paulo ele louva ao Deus triuno pelas bênçãos da eleição feita pelo Pai, pela redenção consumada pelo Filho e pela certificação efetuada pelo Espírito. Na segunda parte, irmãos, que corresponde dos versos 15 ao 23, tendo dado assim expressão à sua profunda e humilde gratidão, o apóstolo, ele ora para que os olhos dos efésios sejam iluminados. E aí, meus irmãos, eles venham ver, primeiro, qual é a esperança para a qual eles foram chamados, qual é a herança que os guarda, e qual é o poder de Deus para levar essa esperança à sua concretização, irmãos, e a herança vir a ser sua possessão eterna. Nesse capítulo, irmãos, mais que em qualquer outro, o apóstolo sublinha o fato, e nós vimos isso, de que é em Cristo, que toda a bênção espiritual desce dos lugares celestiais sobre o povo de Deus. Fora dele, eles são desesperadamente pobres, em íntima comunhão com o Senhor. Eles são indizivelmente ricos, irmãos. Portanto, amados, Cristo é, em certo sentido, muito real. Ele é o eterno fundamento da igreja. Podemos formular, irmãos, a seguinte pergunta: como é possível que neste capítulo, bem como nos capítulos 2 e 3, que veremos mais adiante, o apóstolo, um prisioneiro, ele pôde externar a sua profunda gratidão em palavras a estes irmãos de Éfeso, começando com as seguintes palavras: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Como isso é possível, irmãos? A resposta é que Paulo, ele já havia meditado sobre tudo aquilo que ele havia escrito. Primeiro, irmãos, Paulo ele já havia meditado no deleite especial do Pai, ao planejar a salvação de pessoas que em si mesmas eram inteiramente indignas. Paulo ele já havia meditado
na decisão maravilhosa do Pai em adotar essas pessoas para serem seus próprios filhos, irmãos, e chamá-los à família do Pai. Paulo já havia meditado no solene compromisso do Filho, feito antes da fundação do mundo, por meio do qual, irmãos, ele se constituiu o fiador de seu povo. Paulo ele já havia meditado no fato de que ele, o Filho, não deseja considerar-se completo enquanto não estivermos em sua presença. Paulo, meus irmãos, ele havia meditado na complacência do Espírito, em habitar o coração dos filhos de Deus, com sua presença, assegurando-lhes uma maior glória por vir. Meus irmãos, Paulo, ele havia meditado na atividade do Espírito, iluminando os olhos, de tal modo que os crentes, assim esclarecidos, possam ter um claro e definido conhecimento de sua esperança, de sua herança e do poder de Deus, irmãos, que é um poder que transforma a esperança na real possessão da herança. Paulo, ele havia meditado na revelação do mistério. Ou seja, irmãos, o estabelecimento da igreja, que era composta de judeus e gentios, e fundida em uma só comunidade espiritual, formando assim a membresia com igualdade de privilégios, sem levar em conta raças ou nacionalidades. Paulo havia meditado, meus irmãos, no fato de que esta igreja unida, ela está sendo estabelecida ante os olhos do próprio Paulo, constituindo uma prova disso a existência de congregações em Éfeso e em suas adjacências. O fato, irmãos, de que ele, Paulo, em outro tempo, um amargo perseguidor, fosse, na maravilhosa graça de Deus, eleito para revelar o ministério, ou o mistério, aos homens, e fazer que chegasse à sua concretização. O reinado, irmãos, do Cristo e assunto sobre o universo inteiro, no interesse da igreja, Paulo, ele havia meditado nisso. Uma lição eu tiro daqui, irmãos. E essa, para mim, é a maior de todas. Paulo, numa situação difícil, prisioneiro, numa cela, provavelmente privado de algumas coisas, sofrendo algumas coisas, Paulo continuou sendo um servo fiel. Um servo que não permitiu que nada à sua volta impedisse de louvar a Deus. Que lição, meus irmãos, para nós. Que lição. Que nós também sejamos assim. Eu, você, nós temos dificuldades, estamos enfrentando lutas, por que não dizer estamos sofrendo?
passando por sofrimentos. Mas passe por tudo isso com a sua mente no Senhor, com o seu coração na presença dEle.